Olá, gente! Então, dando continuidade ao conteúdo de hidrocarbonetos, esta aula aqui será sobre os alcenos. A aula passada foi sobre os alcanos. Então, o que seria um alceno? Por definição, temos que são hidrocarbonetos que possuem ligação dupla entre carbonos. Então, a diferença de um alceno para um alcano é o que? O alceno vai apresentar ligação dupla. E lembrem que lá que nos alcanos só tinha ligações simples. E lembrem que deve ser entre carbonos, essa ligação dupla. Então, os alcenos são chamados também de olefinas, que é uma palavra que significa gerador de óleos, por causa do aspecto oleoso dos alcenos com mais de 5 carbonos. E os compostos dessa classe são mais reativos do que os alcanos, exatamente por possuir essa ligação dupla, que é o que vai tornar eles mais reativos. Então, aqui está mostrando alguns exemplos de alcenos. Então, observem que todos vão ter a ligação dupla na estrutura. Professora, mas aqui tem uma ligação simples. Não importa. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, já vai ser classificado como um alceno. Então, os alcenos possuem fórmula geral CnH2n. Por exemplo, aqui temos um alcano com 4 carbonos e a gente quer saber quantos hidrogênios vão ter na estrutura. Então, é só colocar na fórmula C, 4 carbonos, H, que é o hidrogênio, 2 vezes o N, que é o 4. Então, 2 vezes 4 vai ser 8. Então, para 4 carbonos vão ter 8 hidrogênios. Tá? Que é o exemplo aqui do buteno. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênios, 3, 4, 5, mais 3, 8. 8 hidrogênios. Então, como ocorre a obtenção de alcenos? Industrialmente, os alcenos são obtidos do craqueamento de alcanos encontrados no petróleo. O craqueamento, ou cracking, é um processo de cisão térmica no qual uma molécula é quebrada em 2 ou mais fragmentos. Quem não lembra o que é craqueamento, eu expliquei isso aqui na aula de alcanos, quando eu estava falando do petróleo. Quem não estiver lembrando, volta lá na aula anterior para dar uma revisada, tá? Resumidamente, é o que? Temos, por exemplo, aqui o dodecano, que tem 12 carbonos, tá? Então, ele é passado por um processo de cisão térmica, né, que são altas temperaturas, e essa molécula é quebrada em moléculas menores. No caso aqui, foi quebrada em uma molécula de octano e 2 moléculas de eteno. O eteno é um alceno. Tá? Então, o alceno sendo proveniente de um alcano. Como fazer a nomenclatura dos alcenos? O nome dos alcenos é fornecido pelo esquema, que é prefixo, mais infixo, mais sufixo. Ou seja, é a mesma coisa lá dos alcanos. A diferença aqui vai ser o infixo, que eu vou já mostrar. Lembrando que é o prefixo é o que indica o número de átomos de carbono na cadeia principal. O infixo é o que indica o tipo de ligação existente entre os carbonos. E no caso aqui do alceno, vai ter a ligação dupla. E o sufixo indica o grupo funcional que pertence ao composto. O grupo funcional aqui é o hidrocarboneto. Então, a terminação é -ol. Então, está aqui a tabela
A mesma tabela que tem na aula anterior, só para vocês lembrarem. Tá? Então, o prefixo vai indicar a quantidade de carbonos que tem na molécula. O infixo é o tipo de ligação. Aqui vamos ter, se tiver uma ligação dupla, vai ser o EN. Lá nos alcanos era o quê? AN. Aqui vai ser EN. E no caso de duas ligações duplas, coloca-se DIEN, porque são duas ligações duplas. Tá? Aqui no exemplo, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Ó, 3 carbonos é prop. Olha aqui, ó, prop. Tipo de ligação, tem a ligação dupla, então EN. E a terminação O, que é de hidrocarboneto, propeno. Esse outro exemplo aqui, ó, tem duas ligações duplas, tá? Quantos carbonos? 1, 2, 3. Prop. Tem duas ligações duplas de EN e a terminação de hidrocarboneto O, propadieno. Então, vamos à nomenclatura dos alcenos. Primeiramente, vamos falar dos alcenos normais. A nomenclatura dos alcenos é semelhante à dos alcanos. Basta trocar o AN por EN. Como eu falei, o AN é quando é um alcano, mas aqui é um alceno, então a gente vai usar o EN. Esse EN aqui, ó, vem do nome dele, ó, EN, tá? Para vocês lembrarem. Esse exemplo aqui, ó, temos 2 carbonos. Quando é 2 carbonos, et. Tem a ligação dupla, então o EN. E a terminação de hidrocarboneto, ó. Então o nome dessa estrutura é eteno. Esse segundo exemplo, 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é prop. O EN da ligação dupla e o O de hidrocarboneto, propeno. Para cadeias maiores, torna-se necessário citar a posição da ligação dupla. Então, quando a estrutura for maior do que essas aqui desses dois exemplos, a gente vai indicar a posição em que a ligação dupla está, tá? Essas duas estruturas aqui, ó, observem que tem a mesma quantidade de carbonos, porém, a ligação dupla está nas posições diferentes. Ó, essa aqui está na posição 1 e essa outra aqui está na posição 2, tá? Por isso que é importante indicar a posição da ligação dupla, porque são moléculas diferentes. Então, as regras da IUPAC mandam indicar a posição da ligação dupla por meio de um número e deve-se, então, enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla e citar o menor dos dois números que abrangem a ligação dupla, escrevendo-o antes da terminação eno. Então, como seria isso? Então, está aqui esse primeiro exemplo. E a gente vai começar a enumerar desse carbono aqui. Por quê? Porque a ligação dupla, que aqui vai ter prioridade aqui quando a gente for enumerar, está mais próximo desse lado aqui, do lado esquerdo, que do lado direito. Então, se ela está mais próximo desse lado, a gente vai começar a enumerar por aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos é o quê? But. Então, a gente indica também a posição que está a ligação dupla. Onde é que está a ligação dupla? No carbono 1. Ele está aqui entre 1 e o 2, não é isso? Mas a gente indica o número menor, que é o 1. Então, 1 em, porque é a ligação dupla, então a ligação dupla está na posição 1. E a terminação O, que é hidrocarboneto. Então, o nome dessa estrutura é but-1-eno. Esse outro exemplo, a ligação dupla
está aqui, certo? Por onde começar a enumerar? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Nesse exemplo aqui, tanto faz, porque ela está bem no meio da molécula. Se for daqui 1, 2, e se for do outro lado 1, 2, vai dar a mesma coisa. Então, tanto faz. Então, 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, but. A posição que está a ligação dupla está entre o 2 e o 3, mas no nome a gente indica o menor, então está no 2. 2 em, que é a ligação dupla, ó, but 2N. Vamos ver esse outro exemplo. Então, a partir do nome, podemos determinar as fórmulas estruturais. Então, a gente sabendo o nome de uma molécula, a gente pode desenhar a sua estrutura. Por exemplo, aqui temos o X2N. Então, X significa que tem 6 carbonos. Então, a gente vai e coloca 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N significa que tem uma dupla ligação. E tá em qual posição aqui, ó? No 2, tá? Então, tá no carbono 2. Onde é o carbono 2? 1, 2. Nesse aqui, ó. Então, coloca a ligação dupla. O, que é a determinação aqui, sabemos que é da função hidrocarboneto. Então, se é um hidrocarboneto, só vai ter carbono e hidrogênio. Então, agora é só completar os hidrogênios que faltam aqui na estrutura. Pronto. Lembrando que o carbono só faz 4 ligações. Então, a gente completa cada carbono com as ligações que faltam. Vamos agora aos alcenos ramificados. A nomenclatura dos alcenos ramificados é semelhante à dos alcanos. Lembrando-se, porém, que a cadeia principal é a mais longa que contém a ligação dupla. Então, aqui nos alcenos, a cadeia principal é a que vai conter a ligação dupla, tá? 2. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, como eu já falei para vocês, independentemente das ramificações presentes na cadeia. Então, nos alcenos, quem tem prioridade para a enumeração é a ligação dupla. Então, o lado que a ligação dupla estiver mais próxima é o lado que você vai começar a enumerar. Então, vamos ao exemplo de um alceno ramificado. Primeiro, a gente vai identificar quem é a cadeia principal, que seria a que tem a maior quantidade de carbonos e a que tem a ligação dupla. E no caso, é essa aqui que vocês estão vendo marcada. Segundo passo é identificar qual lado a gente vai começar a enumerar. É pelo lado esquerdo ou é pelo lado direito? Isso, pelo lado direito. Por quê? Porque está mais próximo aqui da ligação dupla. Então, como é que fica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Próximo passo é identificar a ramificação, que é esta aqui, tá? Que está no carbono 5, está ligada ao carbono 5. Como é o nome dessa ramificação aqui? Um carbono é metil. Tem 6 carbonos, como eu já falei na cadeia principal. A ligação dupla, onde é que está? Está aqui, ó, entre o 2 e o 3. Mas, como a gente indica o menor número, está no 2. E o em, que é o que indica que é uma ligação dupla. E é um hidrocarboneto, tem a terminação O. Juntando tudo, como fica? 5-metil, que a gente indica primeiro o nome da ramificação. X, 6 carbonos. 2-en, que é a posição que está a ligação dupla. E a terminação O. Mais um exemplo aqui para vocês. Primeira coisa é o quê?
e identificar a cadeia principal. Vamos aqui. Se a gente for considerar assim, tem maior quantidade de carbonos, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se for fazendo L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cá tem 8, para cá tem 7. Mas por que fez essa curva então? Porque a ligação dupla está aqui. E ela tem prioridade, tá? Se é um alceno, na cadeia principal precisa estar a ligação dupla, tá? Então, por isso, em vez de seguir, desceu para cá a cadeia principal. Segundo passo é o quê? Enumerar. A gente vai começar a enumerar por onde? Por este carbono aqui. Por quê? Porque é ele que é o mais próximo da ligação. Aliás, ele é o carbono da ligação, né? Nesse exemplo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Quem é a ramificação? São esses 3 carbonos aqui. Quando é uma ramificação com 3 carbonos, é o propil. E ele está ligado aqui, ó, no carbono 3. Número de carbonos na cadeia é 7. A ligação dupla está onde? No carbono 1. E é o hidrocarboneto. Então, juntando, a palavra vai ficar como? 3-propil, por quê? Porque o propil está no carbono 3. Hept, porque é 7 carbonos na cadeia principal. 1-en, porque a ligação dupla está no carbono 1. E o O de hidrocarboneto. Temos também os alcenos cíclicos, que tem fórmula geral CnH2n-2. As regras para fazer a nomenclatura são bastante semelhantes aos alcanos. A diferença é apenas no "en", que você vai colocar no lugar do "an" dos alcanos. Então, as regras da IUPAC atribuem aos ciclenos o prefixo ciclo. 2. Se não houver ramificação, não é necessário indicar a posição da dupla ligação. E 3. Existindo ramificação no ciclo, devemos citá-las antes do nome do ciclano. Então, temos aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é o mesmo desse, tá? A diferença é que está mostrando os átomos e aqui não. Então, quantos carbonos tem aqui, ó? Em cada encontro desse aqui é um carbono, como eu já expliquei para vocês. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? But, não é? Ligação em, porque tem a ligação dupla aqui, certo? A função é hidrocarboneto, então, O. Juntando tudo, como fica? Ciclo, porque é um alceno cíclico. But, em e O. Ciclo buteno. Esses mais 2 exemplos aqui para vocês. Esse primeiro, a gente vai enumerar. Por que tem que enumerar? Porque vai ter a ramificação. Para começar a enumerar, sempre a ligação dupla vai ser a posição 1, 2, porque tem que ser os menores números. Aí você continua a enumerar no sentido que tiver a ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Como fica o nome? 3-metil. Primeiro você coloca o nome, né, da ramificação. A ramificação não está dentro do ciclo, por isso que ela não vem depois do ciclo, vem antes, tá? 3-metil. Aí o nome da cadeia principal, que é o ciclo. Ciclo, 4 carbonos but, em a ligação dupla. Ó, uma observação, que quando a ligação dupla estiver no carbono 1, você pode indicar ou não, fica a seu critério, tá? Você pode colocar aqui 3-metil, ciclo but, 1-eno, ou então, dessa maneira que está,
tá? O outro exemplo. Começa a enumerar pela ligação dupla e vai no sentido em que estão as ramificações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui temos a ramificação etil e essa aqui é metil. Lembre-se que a gente tem que colocar em ordem alfabética. Então, quem é que vem primeiro? O etil. Etil que está na posição 3, 3 etil. 4 metil, que aqui ó, na posição 4. E o nome da cadeia principal? Ciclo, X, que é 6 carbonos, N da ligação dupla, e o O, que é o hidrocarboneto. Que é a mesma coisa, você quiser colocar o 1 aqui, pode colocar, mas não é necessário. Nomenclatura dos alcadienos. Alcadienos são os hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas entre os carbonos, tá? A fórmula geral deles é CnH2n-2. Vamos aqui ao exemplo, esse primeiro aqui. Vamos enumerar. Então, começa por esse lado, porque a ligação dupla aqui está mais próxima desse lado. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 carbonos, é but. Tem duas ligações duplas. Então, coloca-se di-en, porque são duas ligações duplas. Qual a posição? Está no carbono 1 e no carbono 2, ó. No 1 e no 2. Função é hidrocarboneto. Então, fica como but 1,2, né? São os dois aqui, ó, 1 e 2. Di-en e a terminação, ó. Nome fica but 1,2-dieno. Que são as fórmulas estruturais para esse mesmo composto e a fórmula molecular. Temos também os alcadienos acumulados. O que seriam isso? São os alcadienos que possuem ligações duplas em carbonos vizinhos, que são chamados de carbonos vicinais, como é o caso aqui do propadieno. Observem que as ligações duplas são vizinhas. Temos também os alcadienos isolados, que são aqueles que possuem as ligações duplas separadas entre si por pelo menos um carbono saturado, ou duas ligações simples. Tá? Então, as ligações duplas aqui, elas são separadas, como é o caso desse exemplo aqui. Está aqui a ligação dupla e está aqui a outra, tá? Elas não são juntas. O nome desse aqui é o pente 1,4-diene. E temos os alcadienos conjugados, que são os que possuem as ligações duplas alternadas, ou seja, separados por apenas uma ligação simples entre carbonos. Então, como o nome já está dizendo, conjugado. Então, tem uma dupla, uma simples, uma dupla, tá? Que é o caso aqui do but 1,3-dieno. Vamos à importância dos alcenos. Então, o alceno mais simples e importante que a gente conhece é o eteno, também conhecido como etileno. Ele é um gás incolor e de sabor adocicado. Ele é encontrado principalmente nos poços petrolíferos. O eteno ele é usado como combustível, como substância que ajuda no amadurecimento artificial de frutos, também como narcótico e na fabricação de plásticos como o polietileno. Então, está aqui a estrutura do eteno. Como o próprio nome está dizendo, ó, et, tem 2 carbonos, o en, que é a ligação dupla, e a terminação, que é de hidrocarboneto. Então, está aqui a estrutura do eteno. Então, está aqui algumas das coisas que são fabricadas a partir do etileno, tá? Ó, o polietileno de baixa densidade, que é o PE,
D. A gente faz embalagens, lonas plásticas para agricultura, sacos de leite, fios e cabos elétricos. São alguns exemplos, tá? O polietileno de alta densidade, que é o PEAD. A gente faz garrafeiras, contentores, utensílios domésticos, frascos, brinquedos, embalagens e etc. O PVC, que é o policloreto de vinila. A gente faz tubos e conexões, perfis rígidos e flexíveis, solados e calçados, peças automobilísticas e embalagens. Já o óxido de etileno pode ser feito poliéster, fluidos hidráulicos, detergentes industriais, filtros de cigarros, celofanes e cosméticos. Os dienos simples não existem na natureza, tá? Eles são preparados em grande quantidade pela indústria petroquímica, visando a produção de polímeros e borracha sintética. O dieno que é bastante importante é o 2-metil-but-1,3-dieno, que é chamado somente por isopreno, que está aqui a estrutura dele. Tem essa fórmula estrutural aqui. Tem duas ligações duplas aqui, no carbono 1 e no carbono 3, tá? Por isso que é 1,3-dieno. E tem uma ramificação metil no carbono 2. A fórmula molecular é C5H8. Tá? Ele é usado muito para fabricar esses produtos aqui plásticos. Tá? A molécula do isopreno também é chamada de unidade isoprênica, pois unindo-se 2, 3, 4 ou mais moléculas iguais, forma moléculas múltiplas, que é C5H8N. Que é a fórmula aqui do isopreno, e N para indicar que são várias unidades dessa molécula. Tá? De cadeia aberta ou fechada, que é chamado de terpeno. Então, se a gente juntar vários isoprenos, a gente chega aos terpenos. Esses terpenos e os seus derivados oxigenados são os principais formadores dos óleos essenciais ou aromáticos. A unidade isoprênica é também a unidade básica na estrutura de inúmeras substâncias coloridas e na da borracha. Então, tá aqui alguns exemplos de terpenos, tá? E seu uso, tá? O primeiro dele aqui, que é o limoneno, tá? Que é presente no limão. Ele é antidepressivo e ansiolítico, que é usado para ansiedade, tá? Tá aqui a fórmula estrutural dele, do limoneno. Temos também o terpinoleno, que é essa aqui, que é usado para asma e também é anti-inflamatório. Temos também o mirceno, que é este aqui, tá? Que é encontrado na manga, por exemplo. Tem função antioxidante e controle da insônia. Temos o linalol, que é essa substância aqui, que ela é sedativa e ansiolítica. E temos também o cariofileno, que é essa estrutura, que é usado para a dor crônica e também para a insônia. Então, observem que os alcadienos têm uma grande importância e uma grande variedade de uso. Aqui foram as referências usadas para preparar essa aula de alcenos. E até a próxima aula, tá? Se quiserem acompanhar mais algumas coisas, é só seguir aqui no Instagram, @professora_tassiana_química. E até a próxima aula.